Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho gravado vídeos falando a respeito dos bastidores dessa instituição. E hoje eu queria ler o relato de um ex-tecladista, porque se obreiros, pastores, membros, jovens, evangelistas nessa instituição, eles são maltratados e explorados, né? Imagine você, os tecladistas. Eu vou ler aqui o e-mail que eu recebi. Diz assim: gostaria de manter sigilo devido ter pessoas ligado a mim que ainda permanece na instituição. Relato completo. Olá, Bispo Alfredo, bom dia, tudo bem? Gostaria de lhe relatar a minha história e a decepção que tive com a IURD como tecladista. Gostaria de dizer que já tive uma única vez no altar com o Senhor, como tecladista, em uma das suas concentrações em Minas Gerais. Tenho um DVD de reunião e eu estou tocando. Em 2010, eu tive a maior surpresa da minha vida. Houve 2 reuniões em BH com os organistas. E nesta reunião foi exposto a seguinte ordenança aos organistas. Ou eles aceitariam deixar o órgão e virassem pastores, ou teriam 1 mês para sair da função na igreja. Me vi acuado, pois há 10 anos dava vida só como tecladista. Nunca quis ser um pastor, pelo contrário, entrei consciente daquilo que queria no ano de 2005. Só que em 2003 recusei entrar como pastor, já que sabia que a igreja cadastrava o rapaz para viver em prol da música e assim também deixar sua vida para servir, entre aspas, Deus também no altar. Então, em 2003, como não estava pronto nos padrões de um tecladista regional, disse ao bispo Luciano Souza que não iria. Primeiro eu iria me dedicar a aprender e depois iria fazer a obra como tal. Detalhe, meu irmão foi mandado para ser pastor e eu fiquei, pois tinha certeza que não era para aquele chamado. Tinha começado a aprender a tocar teclado aos 17 anos, envolto com aquela empolgação, deixei a escola e não me profissionalizei em nada. Tudo era só igreja, igreja, igreja. Fui aprender, pois não tinha dom nenhum, e creio que Deus me deu esse dom, até que consegui entrar no ano de 2005. Daí para cá nunca imaginei que iria passar por tantas humilhações. Sempre tinha ouvido falar que tecladista da IURD era uma raça desprezível. Essa era a minha revolta, pois eu tinha uma visão no coração de mudar essa característica dos organistas, com bom caráter e comprometimento pelas almas que ali estavam. Aliás, foi essa intenção que fez nascer o desejo de ser organista, pois certa vez, quando ainda jovem, na igrejinha de bairro, onde morava em São Paulo, ouvi uma obreira falar que a função do tecladista era levar o povo até Deus. Daí despertou em mim esse interesse. A mesma obreira disse que não parava organista nas igrejas, viviam dando problemas. Aí eu pensei,
nem todo mundo é igual. Que Deus me ajude, pois nasceu em mim o desejo de servi-lo. Comecei a aprender em São Paulo e tornei-me tecladista aqui em Minas Gerais, onde vivo atualmente. Foi muita luta que consegui me tornar um tecladista da IURD, pois não tinha feito aulas, etc., coisas de músicos. Foi extremamente pela fé. Vivi 11 anos de minha vida envolto a aprender, e desses 11, 5 deles cadastrado integralmente na IURD. Em 2010, chegou o regional me entrevistando, querendo saber se tinha fé para ser pastor. Eu disse não. Ele disse, vai ter uma reunião em BH. E você, quando entrevistado no auditório, diga que você quer ser. Eu disse amém. Chegando na reunião com o bispo Odivan, não sei ao certo o nome dele, se antecipou ao bispo Clodomir Santos e fez a seguinte pergunta antes do bispo Clodomir subir. Quem tem vontade de ser auxiliar? Uns levantaram a mão, outros não. Eu estava entre os nãos. Daí ele fez uma separação. Quem queria de um lado, quem não queria de outro. Até aí, beleza. Agora veio o baque. Tudo já separado, chega o bispo Clodomir Santos e em 10 minutos deu cabo aos nossos sonhos sem explicação nenhuma, dizendo: é o seguinte, a direção da igreja mandou tirar os organistas. Só permanecerá aquele que quiser ser pastor. Éramos uns 30 no auditório de BH. Uns 10 ou 11 não queriam ser pastores. E eu estava entre eles. O bispo Clodomir foi e nem deu explicações. Disse que teríamos um mês para deixar a casa da igreja, arrumar trabalho lá fora e viver nossas vidas. E tivemos de ajuda só a quinzena daquele mês. Dentre esses 10 que não queriam ser pastores, estavam também 2 tecladistas da catedral, o Rogério Luiz e Davi. E um terceiro. Quando eu estava na porta para sair da sala, o bispo Clodomir chamou os 3 tecladistas da catedral e disse: esperem. Aí eles ficaram na obra. Detalhe, eles estavam na seleção dos que não queriam ser pastores. Aí eu me perguntei, onde é que está a lógica nisso? A justiça da gente ser cortado e eles ficarem, se Deus não faz acepção de pessoas. Voltei para a minha sede regional, desorientado, abalado, pois entrei solteiro, sem estudo e profissão, e saí sem estudo e profissão e casado com um compromisso, que tinha assumido com minha esposa. Diante de meus pais e meus sogros, que é o pior, dizendo diante deles que a igreja era obra séria e só sairia da obra se eu pecasse contra a mesma, e saí com as mãos abanando, humilhado, sem ter pecado ou rebelado contra a liderança. Ao chegar na minha sede, o regional me viu abalado, chorando muito, pois sabia do meu caráter, que ajudava muito o povo, não apenas tocava, mas dava vida pelas pessoas e também era uma pessoa muito querida aqui na região. Fiquei um tempo de membro, parei de tocar, pois não acreditava que aquilo era mais a obra de Deus. Certa vez o pastor disse, e outro também me confirmou, que o bispo tirou os organistas porque eles não davam lucro na igreja e vivem coçando o saco, recebendo sem merecer. Ao ouvir isso me revoltei. E mais ou menos no meio ano,
mais ou menos 1 ano e meio, antes de tudo isso acontecer, eu estava a Bíblia de Gênesis, ou seja, devia estar lendo a Bíblia de Gênesis até chegar a Apocalipse. Tinha proposto isso no coração e fui fiel à leitura até o final. Ao ler, vi que muitas coisas pregadas na igreja não batiam com as Escrituras. Foi aí que os meus olhos começaram a se abrir. Eu era organista e estava em várias reuniões e via muitas coisas sem sentido, sem contexto bíblico. Moral da história: quase fiquei louco, pois não tinha entendido o porquê de ter saído, já que o bispo Clodomir não disse nada. Hoje sei porquê. Hoje não sou da IURD. Com luta e dedicação e caráter, honestidade, lutei para dar a volta por cima. Estou trabalhando por conta, devagarzinho vou aprendendo pouco a pouco. Estou estudando junto com a minha esposa, nos unirmos para vencermos juntos. Pois eu sei, saí consciente e nunca mais quero voltar. Pois fui sair de obreiro, o regional me disse: rapaz, eu estou preocupado com você, de você ir para o mundo. Eu respondi: pastor, não se preocupe, pois o que eu buscava eu já encontrei há muito tempo, Jesus Salvador. E que, dependendo de Deus e não da instituição, por muito tempo não tive cara para encarar meus parentes e sogros. Foi a maior decepção da minha vida. Espero ajudar alguém. Afirmo, só o Senhor é Deus e não tenho nada preso com ninguém. Quando eu comentava sobre essas coisas, era taxado de perturbado, afastado, do diabo e etc. Sei, uma só andorinha não faz verão. Hoje fico feliz em ver homens de Deus falarem, pois testemunharam mais do que eu. Eu vivi 19 anos na IURD e hoje 3 de liberdade em Jesus Cristo. Abraço. Então ele manda aqui esse relato, o tecladista, e realmente eu me lembro dessa reunião que tivemos que fazer. Eu estava em Santa Catarina e tivemos que fazer essa reunião. E aí alguém vai dizer assim, mas por que tiveram que fazer? Porque é ordem. E na instituição, quando a ordem vem lá de cima, não tem como você não cumprir. Quem está embaixo tem que cumprir. Se não, é tirado. Se não, é mandado embora, taxado como rebelde. Você veja só o que essa instituição, a cúpula dessa instituição, ela faz. E os tecladistas, ele fala aqui que os tecladistas saíram porque eles não davam lucro. Até nós, bispos naquela época, não ficamos sabendo porque o real motivo de tirarem os tecladistas. Eu acredito que foi justamente para que eles aceitassem ser cadastrados como pastores, para que a igreja não tivesse ações trabalhistas. A igreja sempre está fugindo de ações trabalhistas. Usa do trabalho das pessoas, mas não quer seguir as leis, as normas. Então, os tecladistas, tanto é que foi perguntado para eles, quem quer ser pastor? Então, o rapaz que dissesse, eu quero ser pastor, ele ia continuar como tecladista, só que com o nome de pastor, para que eles não reivindicassem os seus direitos de músico, de músicos, se porventura viessem a sair. É assim que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus trata quem está abaixo, trata quem está lá embaixo. Eu, mais uma vez, me solidarizo com esses ex-tecladistas, com esses ex que tanto sofreram nessa instituição e muitas vezes deram a vida e hoje não tem profissão, não tem trabalho, não tem absolutamente nada. Precisamos
nos unir para mudarmos essa situação. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.